eu fico pensando, olhando e meditando, é difícil demais. Parece que estou escutando, eu vejo alguém sofrendo e gemendo lá no vale. Ai, 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 ai. Mas com Jesus vai ser diferente. Vai ser eterno. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando aqui mais uma vez para, junto com você, lermos a Palavra de Deus nesse dia e ouvirmos também o Senhor falar aos nossos corações. Hoje estamos chegando a Josué capítulo 21. Convido você mais uma vez, se você puder, abrir a sua Bíblia e ler conosco. Se não, você pode ouvir com atenção a palavra do Senhor. Josué 21, versículo 1. Então os cabeças dos pais dos levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. Verso 2. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Verso 3. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, essas cidades e os seus arrabaldes. Verso 4. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Verso 5. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Verso 6. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Verso 7. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Verso 8. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Verso 9. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram nomeadas. Verso 10. Para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Verso 11. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anaque, esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Verso 12. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Verso 13. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebrom, e os seus arrabaldes, e Líbna e os seus arrabaldes. Verso 14. E Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes. Verso 15. E Olom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes. Verso 16. E Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades dessas duas tribos. Verso 17. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes. Verso 18. E Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Verso 19.
Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. Verso 20. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Verso 21. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes no monte de Efraim, e Gezer e os seus arrabaldes. Verso 22. E Quibizaim e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Verso 23. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes. Verso 24. E Ajalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Verso 25. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Verso 26. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10, e os seus arrabaldes. Verso 27. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida em Bazã, e os seus arrabaldes, Beesterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. Verso 28. E da tribo de Issacar, Quizião e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes. Verso 29. E Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. Verso 30. E da tribo de Azer, Misal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes. Verso 31. E Eucate e os seus arrabaldes, Reobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. Verso 32. E da tribo de Naftali, Quedes, cidade de refúgio do homicida na Galiléia, e os seus arrabaldes, e Amote-Dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Verso 33. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. Verso 34. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes. Verso 35. E Dímina e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. Verso 36. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes. Verso 37. E Quedemote e os seus arrabaldes, Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. Verso 38. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida em Gileade, e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes. Verso 39. E Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Verso 40. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Verso 41. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Verso 42. Estavam essas cidades, cada qual com seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas essas cidades. Verso 43. Dessa sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Verso 44. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou de pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Verso 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu.
eu já esperava para lhe falar que tuas lágrimas colhi quando você chorou, e hoje quero os teus olhos enxugar. Pois os teus problemas resolverei. Pensas que me esqueci de você, mas não te esqueci. Grande é o meu amor. Muito bem, meus queridos irmãos, acabamos então a leitura do capítulo 21 aqui de Josué. Já estamos na reta final desse primeiro livro histórico, né? O livro de Josué. Para a nossa reflexão, eu quero reler com os irmãos o último verso do capítulo 21, que nos diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Sou teu Deus, chega de sofrer, filho meu. Chega de sofrer. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, neste capítulo, os levitas, que não receberam herança de terras como as demais tribos, recebem cidades e os seus contornos, os seus arrabaldes para residirem. Nos últimos 3 versos do capítulo, Josué destaca a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Tudo o que o Senhor prometera a Israel, ele cumpriu fidedignamente, dando a terra de Canaã em herança ao seu povo. O último verso que relemos nos diz que nenhuma palavra sequer o Senhor deixou de cumprir. Amados irmãos, Deus é fiel. Esse fato deve fortalecer a nossa fé no Deus a quem servimos. Se ele cumpriu fielmente suas promessas no passado, certamente ele cumprirá no presente e também no futuro. Nós temos a promessa de que Jesus virá para nos buscar. João 14, versículo 3, apenas um exemplo, Jesus diz: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Esta promessa já faz mais de 2000 anos que ela foi feita, mas sabemos que o nosso Deus é fiel e Jesus realmente voltará. Estejamos certíssimos de que Ele virá. Estejamos preparados. Querido irmão, querida irmã, se Deus lhe fez uma promessa específica e essa promessa ainda não se realizou, não duvide ou desanime em aguardar. Certamente se cumprirá no tempo certo de Deus. Como temos aprendido, nosso Deus é totalmente digno de confiança. Ele jamais falha em suas promessas. Então descanse o seu coração no Senhor. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus cumpre sua agenda, entre aspas, rigorosamente. Ele não vai falhar com você, ainda que pareça que está demorando muito. Meu irmão, minha irmã, continue confiando e esperando no Senhor. Ele tem ouvido o seu clamor, e Ele porá os seus pés sobre uma rocha, e firmará os seus passos, e porá um novo cântico em sua boca, um hino ao nosso Deus, como está escrito lá no Salmo 40. Se você crê assim, glorifique a Deus
e descanse o seu coração, pois Deus cumprirá todas as suas promessas. Aleluia. Aconteceu, Deus levou Elias, deixou Eliseu até na mar. Um dia reconheceu a sua lepra, desapareceu sobre a palavra do profeta Eliseu. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nesse dia, Pai, queremos te glorificar pela tua fidelidade. O Senhor é fiel. Conforme aprendemos aqui na tua palavra, Pai, o Senhor jamais mentirá. Aleluia. Queremos te glorificar pela tua fidelidade e rogar, Senhor, que o Senhor fortaleça o teu filho e a tua filha, que estão aguardando, Senhor, o cumprimento de uma promessa do Senhor ao teu filho e à tua filha. Pai, renova o ânimo no coração dele e no coração dela, para que eles continuem firmes aguardando, Senhor, porque certamente se cumprirá. Rogamos assim, ó Deus, em o nome santo de Jesus. Amém. Vou louvando meu Senhor. Sou feliz, muito feliz. Lá no céu vou ver meu Salvador. Queridos irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Espero você amanhã para lermos o penúltimo capítulo aqui do livro de Josué. Estamos aí nos aproximando de concluir mais uma etapa da nossa viagem e vamos avançar para o livro de Juízes. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe você mais esse dia, juntamente com a sua família. Que a mão protetora e abençoadora do nosso Deus esteja sobre você e sobre a sua casa. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Aleluia.